Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, nessa véspera de Ano Novo. E a gente vai dar ênfase às principais notícias do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Olha, tô até emocionado porque teve dirigente aí do Vasco da Gama que ganhou o prêmio aí de melhor dirigente do Brasil no ano. Isso mesmo. Olha, parabéns. E o seguinte, a gente vai falar bastante aí sobre os reforços que já chegaram e as tratativas que estão rolando aí nos bastidores. Perfeito? E olha, novidades aí com relação a reforços. Meus amigos, é o seguinte, eu peço a você para poder nos ajudar a fazer esse vídeo aí, deixa o seu comentário, deixa o seu like, deixa o seu voto aí de feliz ano novo pro Laureano. E é o seguinte, ativem o sininho. Bora pro vídeo. Ontem a gente tomou conhecimento, vou parabenizar aqui o Flávio Dias, certo? Que elegeu o Osório o melhor dirigente brasileiro. Isso mesmo, ele falou na live. O maior dirigente brasileiro de 2022. Olha, o senhor está se tornando aí um verdadeiro encantador de jumento, seu Flávio Dias, tá? Parabéns aí pro senhor. E o seguinte, enquanto a gente tiver gente que pense assim e coloque aí diarreia na cabeça do torcedor do Vasco, o Vasco vai continuar desse jeito. Meus parabéns, viu? O grande destaque do futebol brasileiro aí, Osório. Bom, seguinte, vamos falar aqui sobre a situação aí de reforços do Vasco da Gama. Ontem o Vasco fez um jogo treino contra o Bangu, não tem importância nenhuma, não está valendo nada, então tu pode perder para o Bangu, pode perder todos os jogos do Campeonato Carioca, não tem relevância nenhuma. Mas fato é que ontem a gente viu aí alguns jogadores que foram contratados jogando aí já. E isso é importante. A gente viu ali o Léo Pelé assumindo a condição de titular na zaga do Vasco pelo setor esquerdo. Vimos o Pedro Raul fazendo as primeiras movimentações como atacante do Vasco da Gama. E vimos também o De Luca. Chamou a atenção que o De Luca aí treinou como reserva do Zé Gabriel. E o seguinte, agora, na próxima semana, após o Ano Novo, o Vasco da Gama vai anunciar aí o Aureliano, que está chegando aí na próxima quinta-feira para fazer exames médicos, e também o Bambu, certo? Que passou nos exames médicos aí e pode ser anunciado aí já no dia 2 como novo reforço do Vasco da Gama. Laureano, e o Piton? Piton não treinou ontem porque foi apresentado aí há poucos dias, né? Não fez aquele jogo treino, ficou mesmo fazendo trabalho na academia. Mas a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços agora. Laureano, como que está a situação de goleiro no Vasco? A gente está vendo aí alguns jornalistas fazendo trabalho intensivo de manhã, de tarde, de noite, né, para que o Kehler seja o goleiro do Vasco da Gama. E isto aí está prejudicando as negociações com o goleiro Ivan, certo? O Vasco tem negociações aí avançadas com o Ivan, mas é o seguinte, tem gente que está cavando aí a situação do Kehler no Vasco da Gama.
Entre Vasco da Gama e Corinthians está tudo certo e o Vasco pode perder aí uma oportunidade de ouro de ter um camisa 1 por conta dessa situação de jogador ficar cavando aí, de jornalista ficar cavando o Kehler em São Januário. E tipo assim, evidente, o jogador está quase fechado com o Vasco da Gama. Ao tomar conhecimento disso aí, é desgastante, certo? O contrato, ao contrário do que foi dito ontem aí por um determinado jornalista, o contrato do Ivan com o Zenit já foi rescindido, sim, e o jogador já está aqui no Brasil. Então a gente aguarda aí as cenas do próximo capítulo. Falando aqui sobre a situação da lateral direita, a negociação com o Igor Silva do Lorient não foi para frente. O Lorient pediu aí cerca de 4 milhões aí, e a situação aí deu uma cravada. 4 milhões de euros, o Lorient da França. E o Vasco já busca aí uma alternativa para a lateral direita, que se trata de Agustin Santana, jogador do Defensor do Uruguai. O Vasco teria negociações avançadas já com este atleta. A situação aí envolvendo zagueiro, o Vasco aguarda aí uma resposta do Cerro Porteño. O Vasco não desistiu ainda da contratação de Alexis Duarte. Bom, meio campo aí, para volante, 3 jogadores muito cogitados aí. Ontem a gente teve a informação de que, muito embora houvesse a sondagem do Vasco da Gama pelo volante Jair, proposta não foi feita. E é o seguinte, o Vasco corre o risco de perder esse belo jogador aí por conta da letargia do Paulo Brax. Situação envolvendo o Zanocelo, aí já está diferente. Essa situação vai avançar aí após o ano novo. O Vasco fez uma investida aí, uma proposta de cerca de 5 milhões de euros aí, e a gente aguarda aí o retorno do Santos aí, que essa semana o Santos não mexeu com nada relativo aí à negociação por conta dessa situação aí do falecimento do Pelé. Bom, situação do Leonaldi aí, que surge como uma opção caso o Vasco não consiga aí contratar o Zanocelo. Pessoal lá de Campinas aí dando essa negociação aí como certa. O Vasco da Gama indo atrás aí dessa aposta, tá? Situação que está surgindo aí é a situação do Robert Morales, tá? Vasco realmente tem interesse no atleta que se machucou no mês de março aí, passou todo o ano sem jogar, mas o Vasco fez uma proposta ao Cerro Porteño para poder contar com esse atleta que antes de se lesionar teve bons números aí atuando com a camisa do Cerro Porteño. Foram 7 jogos aí, ele fez 8 gols e 1 assistência, certo? O Vasco também está negociando aí com o Juan Inácio Nardoni, jogador do União Santa Fé, meia. O Vasco está trazendo aí um cara aí para ser aquele camisa 10 aí, e a gente aguarda essa situação junto à União Santa Fé, certo? Além disso, né, tem outro clube aqui no Brasil que tem interesse no jogador, que é o Santos, além do Racing e também do Puebla, certo? Do México. E para encerrar aqui o vídeo, a gente fala aqui sobre a informação de Franco Fagundes, tá? O Franco Fagundes só não será jogador do Vasco da Gama se o Paulo Brax não quiser. O empresário do atleta voltou a falar ontem que aguarda a proposta do Vasco da Gama, certo? E é o seguinte, né? Jogador lá do Nacional do Uruguai,
aguardando aí a proposta. Se chegar aí a proposta de 7 milhões, aceita parcelamento e tudo, igual a 777 Parques está fazendo. Tem negócio e o jogador vem para o Vasco da Gama. Então vamos aguardar para a gente ver todas essas situações que vão se desenvolver aí após o ano novo. O Vasco já com negociações aí avançadas, inclusive com jogadores aí para ser anunciados, como é o caso do Aureliano e também aí do Bambu, certo? Muito obrigado aí, Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. E viva aí, hein? Osório, o cara do ano, né? Ah, Flávio Dias, tinha que fazer esse vídeo com cara de palhaço para você. O cara do ano, o dirigente do ano, segundo o Flávio Dias. Um encantador de jumento. Parabéns, valeu.